Romanos 5, versículo 19 e 20. Na verdade, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, Pai. Nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de podermos aprender, de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos auxilie nesse processo, Pai, de conhecimento, de aprendizado. Que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra seja compreensiva ao nosso coração. De maneira que a palavra, Senhor, produza em nós frutos, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, fale aos Teus filhos, fale ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olha, nós vamos retornar aqui a nossa reflexão. E eu vou só fazer uma recapitulação muito rapidamente, tá bom? Realmente eu não sei o que aconteceu aqui no Facebook, no YouTube. Só fazer uma recapitulação muito rapidamente em relação ao nosso assunto. Paulo, irmãos, tudo que nós estamos tratando aqui nesse texto é só essa primeira parte do versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Como eu disse a vocês, eu estou seguindo a interpretação do Lloyd Jones. E ele faz aqui um apanhado geral, né, sobre a lei, para que a gente de fato compreenda a lei, tá bom? Porque esses versículos aqui, o 20 e o 21, é por causa deles que nós temos os capítulos 6 e 7 dessa carta, entendeu? Então é muito importante que a gente tenha um conhecimento claro a respeito do que trata aqui, porque Paulo, no capítulo 6, ele vai tratar da questão de estarmos em Cristo, né? Da questão de que nós somos salvos pela graça. E no capítulo 7 ele vai tratar da questão da lei, entende? Ele vai fazer uma abordagem, talvez a abordagem mais profunda nas Escrituras a respeito da lei. Então é importante que a gente compreenda o papel da lei, a função da lei, antes de nós chegarmos lá. Por isso que nós estamos estudando esse pedacinho de versículo aqui, de maneira um pouco mais aprofundada, tá bom? Então Paulo diz aqui, querido, que o pecado, ele aumentou, que a lei, ela aumentou o pecado, entendeu? E ela faz isso de três maneiras. A primeira maneira é, a lei aumenta o pecado, aumentando o nosso conhecimento do pecado. É isso que ele coloca, entendeu? A lei aumenta o pecado, aumentando o nosso conhecimento. Aí nós perguntamos, né, como é que a lei aumenta o nosso conhecimento do pecado? Eu disse, a lei aumenta o nosso conhecimento do pecado, definindo o pecado, entendeu? Definindo. Eu não vou me ater porque isso está na ministração da semana passada. Depois eu disse, querido, que a lei aumenta o nosso conhecimento do pecado, nos ajudando a entender e a saber a real natureza do pecado. Nós gastamos tempo semana passada falando sobre isso. Também eu disse que a lei aumenta o nosso pecado, o nosso conhecimento do pecado, mostrando como o pecado se apoderou do nosso coração. Queridos, é uma ministração muito importante essa, que está na página da igreja, entendeu? Que eu vou até baixar ela para salvar ela no meu computador. Porque há um esclarecimento, irmãos, a respeito da lei, né? E de como ela aumenta o pecado em nós, que é muito importante que a gente compreenda. E ao mesmo tempo que traz essa perspectiva a respeito do pecado, ela mostra para nós o que de fato é o pecado, entendeu? Que é um assunto assim tão banalizado hoje na igreja, né? As pessoas quase não levam em consideração, tratam do pecado como se fosse uma coisa qualquer, mas aqui, quando nós olhamos para a lei mais de perto, nós vamos perceber a gravidade do pecado. Olha o que eu disse para vocês aqui, irmãos, olha isso aqui. A lei aumenta o nosso conhecimento do pecado, mostrando como o pecado se apoderou do nosso coração.
Eu estou lendo uma série de livros, né? Uma série de livros de homens piedosos. Eu li uma biografia pequena de George T. Field, li a de Mark Lloyd Jones, li a de Jonathan Edwards e estou lendo agora a do Spurgeon, entendeu? Aí na sequência tem Calvino, são mais 5 ou 6 homens piedosos, os grandes homens que marcaram a história do cristianismo. Esses homens, todos eles criam uma coisa interessante, né? Todos eles criam naquilo que é chamado de doutrina da graça, as doutrinas da graça. As doutrinas da graça, querido, a primeira delas é aquela que a gente chama deixa eu tentar lembrar aqui, gente, a memória, quando eu comecei a falar, eu estava com um nome na cabeça, agora que eu fui me ater, fala de que o homem ele foi corrompido, entendeu? Tem um nome que se dá para isso, gente, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. O pecado se apoderou de tal maneira do coração do homem que tudo nele foi corrompido pelo pecado, entendeu? É a primeira doutrina. Que me fugiu aqui o nome aqui, irmãos. Deu um branco aqui agora, legal. A segunda fala da eleição condicional, entendeu? Que Deus elege aqueles que vão ser salvos. A terceira fala de que Cristo morreu por um povo específico, não por todo o mundo, né, mas por um povo específico. Aí segue aí, e eu estava lendo e relendo esse material, e eu pensei, se bem que eu vou trabalhar isso em Romanos 8, entendeu? Quando eu chegar lá, isso daqui para o ano 2030, a gente chega lá em Romanos 8, né? Mas eu vou tirar um tempo com vocês para estudar no domingo as doutrinas da graça. Nós precisamos conhecer, irmãos. O que caracterizava esses homens e a pregação deles era exatamente a crença nessas doutrinas da graça, entende? É muito, muito curioso, irmãos, como homens que marcaram a história, os grandes homens da história do cristianismo, que marcaram a história do cristianismo, foram homens que defenderam doutrinas que hoje são rejeitadas pela maioria da igreja, entende? Quando o Spurgeon começou a falar de doutrinas da graça, a Inglaterra não queria saber dessas doutrinas, achavam isso uma coisa arcaica, doutrinas velhas que não tinham valor. E ele começou a pregar isso, e o efeito que essa pregação teve na Inglaterra foi uma coisa impressionante. George T. Field é a mesma coisa, entendeu? Mark Lloyd Jones é a mesma coisa. Então é muito curioso, irmãos, que nós hoje como igreja, e sabe uma coisa que me chama muito a atenção, é que quase todo pregador que se preze cita esses homens, como se fossem os grandes exemplos da vida, e são de fato, entendeu? Só que, ao mesmo tempo que nós citamos eles, nós negamos aquilo que era o cerne da pregação desses homens, entende? Eu quero tirar um tempo para a gente estudar sobre isso. Eu já fiz uma série de ministrações sobre doutrinas da graça na igreja, quando nós estávamos ali, e eu quero refazer isso. Não tem nenhum de vocês que sabe mexer nesse negócio aqui, né? Que eu ia já pedir para vocês. A página da igreja está ok? Alguém olha bem, por favor? Hã? No Face está, né? Está normal, né? Ah, beleza. Graças a Deus. No YouTube é que eu não sei o que aconteceu. Então, ao mesmo tempo que nós estamos promovendo esses homens, exaltando esses homens por aquilo que eles fizeram na história da igreja, nós o negamos, omitindo o cerne da pregação desses homens, entendeu? Então, o pecado, ele se apoderou do nosso coração, irmãos. A lei aumenta o nosso conhecimento, a lei mostra que o pecado se apoderou do coração do homem. E a lei aumenta o nosso conhecimento do pecado, mostrando o terrível poder de enganar do pecado. O pecado, ele é enganoso, entendeu? O pecado, olha o que diz Paulo em Romanos 7:11, né? Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Irmãos, parem por um segundo. Eu vou ler isso bem devagarinho. Veja como Paulo se refere ao pecado, irmãos. A impressão que eu tenho
é que ele está se referindo a um ser vivo, inteligente, que tem propósito, e o propósito dele é matar as pessoas, destruir as pessoas. Ouça novamente, olha, pois o pecado, aproveitando a oportunidade, o pecado aproveitou uma oportunidade que foi dada pelo mandamento, e ele me enganou, e por meio do mandamento me matou. Percebe como é que Paulo descreve aqui o pecado? É um ser vivo, inteligente, sagaz, e que tem um propósito definido: matar, destruir o ser humano, entendeu? Parece que ele está falando do diabo aqui, mas é do pecado que ele está falando, irmãos. É curioso isso, entendeu? Bom, querido, foi essa a ministração da semana passada, tá? O pecado, o conhecimento da lei aumenta o nosso pecado dessa forma. Ele diz de três maneiras, nós falamos só de uma. Agora vamos falar da segunda maneira. A lei aumenta o nosso pecado, aumentando a nossa convicção de pecado. Veja, lá é aumentando o nosso conhecimento do pecado, agora é aumentando a nossa convicção do pecado. E novamente a pergunta: como a lei aumenta a nossa convicção de pecado? Como é que ela faz isso, na verdade? E a primeira resposta, irmãos, é a seguinte: a lei aumenta a nossa convicção de pecado porque, com o conhecimento que a lei nos deu, nós não somente praticamos o mal, mas também sabemos que estamos praticando o mal. Então, me permita explicar o que eu disse aqui, tá bom? Eu vou tentar traduzir em miúdos isso aqui para que você entenda. Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa. Quando uma criança pequena faz alguma coisa de errado, ela não entende realmente o que está fazendo. Porém, à medida que ela vai crescendo, esta criança vai compreendendo a maldade de suas atitudes erradas. Eu vou tentar explicar para vocês como é que a lei, querido, ela nos dá essa convicção de pecado, tá bom? Então, olha só. Primeiro, irmãos, é importante que você tenha em mente o seguinte: a lei, ela tem o poder de nos convencer da malignidade dos nossos pecados. Isso é um fato. Ela mostra o nosso erro, apontando a malignidade dos nossos erros, tá bom? E é exatamente por causa desse conhecimento da lei que nós somos convencidos de que, ao praticarmos algum mal, não somente estamos praticando uma ação ruim, mas também estamos desafiando a majestade e nos contrapondo à santidade e à justiça de Deus, colocando-nos assim contra a sua própria lei. Irmãos, você vai ouvir algumas coisas duras aqui hoje, tá bom? Pesadas mesmo. Enquanto eu estava anotando tudo direitinho, eu ficava pensando: meu Deus do céu, isso é pesado. Eu ainda não tinha parado para olhar esse tema por essa perspectiva. Porque a ideia aqui, querido, que nós estamos tratando, primeiro é de que a lei, ela aumenta a nossa convicção de pecado, entendeu? Voltando aqui, só como é que ela faz isso? Ela faz isso, querido, ela aumenta a nossa convicção de pecado porque, com o conhecimento que a lei nos deu, a instrução que vem da lei, nós não somente praticamos o mal, mas também nós sabemos que estamos praticando o mal. Não é uma criança que está fazendo alguma coisa errada sem saber a gravidade daquilo. Nós estamos praticando algo errado e nós sabemos a gravidade daquilo, entendeu? Se nós temos o conhecimento da lei, deveria ser assim a nossa atitude. Bom, ouça só, se sabemos o que Deus requer de nós, e mesmo assim optamos por desobedecê-lo, dando prioridade à nossa vontade, estamos assim nos colocando contra o próprio Deus. Irmãos, isso poderia ser, eu poderia gastar muito tempo aqui com vocês, dando exemplo disso. Eu sei o que Deus quer de mim, mas mesmo sabendo o que Deus quer de mim, eu resolvo não fazer aquilo que Deus quer de mim, porque
Porque eu tenho interesses diferentes de Deus. Então, quando eu sei aquilo que Deus quer de mim, e eu não faço isso por causa dos meus interesses pessoais, eu estou dessa forma me colocando contra o próprio Deus. Grave isso. Olha, querido, esse fato de saber o que Deus quer e dizer não para aquilo que Deus quer por causa dos meus interesses pessoais, eu diria a vocês que ele é um dos mais terríveis aspectos do pecado. E, por incrível que pareça, querido, isso é muito ignorado, sabe? Isso é negligenciado. A gente não fala muito disso à igreja. O irmão está desobedecendo, ele sabe que está desobedecendo. Você quer ver uma coisa interessante? Me permita de colocar aqui uma coisa bem prática. Eu poderia falar de oração ou de leitura da Bíblia. Então, vamos falar de leitura da Bíblia. Todos nós sabemos que nós devemos ler a Bíblia. Todo cristão sabe disso. Eu disse isso na pregação, quando eu estava falando lá em Provérbios 28, que a Bíblia se autopromove, entende? Há muitos e muitos textos que a Bíblia está dizendo, olha, se você fizer isso, se você me amar, se você me ler, se você me estudar, eu vou fazer isso. Tem lá Josué 1, tem o Salmo 1, tem o Salmo 19, tem o Salmo 119, e tem um monte de textos que nós sabemos de cor e salteado, a importância que nós temos em conhecer a palavra. E, no entanto, mesmo sabendo o que Deus quer de mim, e Ele quer tanto isso de mim, que Ele vai repetindo isso o tempo todo nas páginas das Escrituras Sagradas, e mesmo assim, por causa dos meus interesses pessoais, eu digo, não vou ler. Quando eu faço isso, irmãos, eu estou colocando a minha vontade em pé de igualdade com a vontade de Deus. E eu passo a agir e me colocar em confronto com o próprio Deus. Por que nós fazemos assim? Por causa do pecado que se apoderou do nosso coração, entende? Se apoderou do nosso coração. Bom, então esse é um dos aspectos mais terríveis do pecado, e ele é comumente ignorado e negligenciado. A pergunta é, por que ele é tão terrível? Porque o pecado, querido, ele não só atinge quem o cometeu, ou aqueles que são alcançados por ele, mas acima de tudo, o pecado é uma ação direta contra Deus. A gravidade maior do pecado, e eu digo isso, irmãos, assim com um certo temor, entende? Um certo medo no coração, porque nós estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos a mesmo conhecendo a vontade de Deus, a gente deixa de lado por causa da nossa própria vontade. Então, quando eu prego assim, eu não tenho intenção de apontar dedos. Eu só queria chamar a atenção nossa, porque essa é uma realidade, irmãos, que tem sido vivenciada pela igreja de forma assim exacerbada. Tem muita gente na igreja que não se submete à palavra do Senhor, mas vive falando de Deus, vive dizendo que ama a Deus, mas não se submete, entendeu? Não se submete. Sabe o que tem de ser feito, sabe o que Deus quer dele ou quer dela, mas não submete. E não se... Espantei aqui. Sabe o que é mais terrível nisso? É porque agir assim, irmãos, é agir contra Deus, irmãos. Esse é o drama. Esse é o drama. E é por isso que é tão importante essa parte aqui, entendeu? Vou te dar exemplo do que eu estou falando, irmãos. Salmo 51, versículo 4. Todo mundo conhece, né? Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar
e puro no teu julgar. Veja, você sabe que quem está falando aqui é Davi, e ele está falando isso depois do que ele fez com Batseba. Ele não só adulterou com Batseba, como também mandou matar o marido dela e escondeu tudo isso, irmãos. Entende? Quando ele foi confrontado pelo profeta, foi que ele percebeu, irmãos, né, que apesar da malignidade do seu coração e das consequências que resultaram da sua atitude, havia algo mais grave, mais terrível, mais perverso naquilo que ele tinha feito. E qual era esse mais grave? Era porque ele tinha pecado contra Deus. Olha, pequei contra ti somente. Ele pecou contra Batseba, ele pecou contra o Urias lá, o marido de Batseba. Ele pecou contra a nação, ele desonrou os pais, mas olha a percepção dele. Pequei contra ti somente eu pequei. Irmãos, me permita, já que a gente está falando sobre essa questão, e da lei expor o nosso coração dessa forma, como Deus vê as coisas, vou ler 2 textos contigo aqui. Primeiro, 2 Samuel 11, 27, é o finalzinho do capítulo mais trágico da Bíblia, onde Davi peca, manda matar o marido da mulher, depois toma a mulher como uma esposa. Lá no finalzinho, olha, 2 Samuel 11, 27, lá está escrito assim: depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la, né, Batseba, para o palácio. Ela se tornou sua esposa e ele deu um filho. Se você está com o texto, irmãos, olha o finalzinho desse texto aí. Irmãos, que texto assombroso esse. Que texto terrível esse, querido. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Todo o capítulo narra a derrocata de Davi. O exército foi para a batalha, ele ficou em casa, acordou lá à tarde, está passeando sobre a muralha do palácio. De repente ele olha uma mulher bonita tomando banho, manda saber quem é e manda trazer, mesmo sabendo que é uma mulher casada, mesmo sabendo que o homem era um dos principais guerreiros do seu exército, manda trazer a mulher, trai ali, adultera ali. Quando ele sabe que a mulher está grávida, ele manda chamar Urias lá no campo de batalha, entende? Isso tudo está rolando, Davi está fazendo as coisas. Quando Urias chega, Davi manda Urias dormir em casa. O homem, mesmo traído, o homem é íntegro demais, ele não vai para casa, ele dorme na porta do palácio. Alguém diz para Davi: olha, Urias não foi para casa não, dormiu aqui no portão aqui. Aí Davi traz Urias, enche a cara dele de cachaça, de vinho, o dia todinho bebendo. Quando é à noite ele manda para casa, e o cara mesmo bêbado mantém a sua integridade, dorme ali de novo. Por causa disso, Davi manda uma carta para Joabe dizendo: olha, mata esse homem. Desse jeito, mata esse homem. Entende? Tudo está acontecendo, o tempo passa, mas lá de cima, irmãos, o Senhor está observando aquilo. Irmãos, é assustador, querida, é assustador. Olha o que Deus vai dizer para Davi, irmãos. 1 Samuel 12, 7. Deus viu e não gostou do que Davi fez, aí ele manda o profeta até Davi. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Vocês conhecem a história, acho que não precisa ficar relembrando aqui. O profeta chega, conta uma história lá para Davi, Davi se exalta lá e tudo e tal. Aí Natã diz: você é esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Agora é Deus falando diretamente com Davi: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão terrível? Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: você me desprezou, Davi. Depois de tudo que eu fiz por ti, você me desprezou. E por que Davi desprezou Deus? Por causa da sua vontade. Entende? Por causa do seu querer.
Irmãos, quando a gente sabe, eu não gosto de falar isso, irmão, porque eu me incrimino, é ruim isso. Quando a gente sabe o que Deus quer, irmãos, quando a gente sabe o que Deus pede de nós, e nós não fazemos por causa da nossa vontade, está aqui a palavra, nós estamos desprezando a Deus. O interessante é que, usando aqui tudo aquilo que Paulo falou sobre Adão, Adão fez exatamente a mesma coisa, irmãos. Sabia o que Deus queria, tinha consciência daquilo, mas na hora da tentação, ele preferiu a esposa a Deus, ele desprezou também a Deus. Pior de tudo, irmãos, é que todos nós, irmãos, que conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida e escolhemos ignorá-la, preferindo atender a nossa própria vontade, nós estamos na mesma situação, sabia? Estamos pecando contra o próprio Deus e, de certa maneira, desafiando a Deus. A lei, ela revela o nosso coração, irmãos. A lei mostra toda a podridão do nosso coração, porque a lei nos revela a vontade de Deus para nós. Está ali o que Ele quer de nós, o que Ele quer para nós, o que Ele tem para nos falar está ali. E mesmo conhecendo, às vezes nós ignoramos isso. Olha, voltando um pouquinho, é nesse sentido que as gerações entre Adão e Moisés não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Eles não tinham uma lei para desobedecê-la, entende? Eles cometeram muitos erros grotescos e pecaminosos, mas não compreendiam plenamente o que estavam fazendo. Por quê? Porque não havia um mandamento específico dizendo não faça isso, não faça aquilo, entende? Entretanto, querido, desde que a lei foi ortogada, ela agravou muito a situação das pessoas, pois pela lei o nosso pecado torna-se muito maior e a nossa ofensa muito mais grave. A lei aumenta o pecado, dando-nos a convicção, querido, ou aumentando a nossa convicção do nosso próprio pecado. Olha, me permita citar Lloyd Jones, irmãos. Esse homem traz uma palavra aqui, irmãos, que é algo assim tremendo, sabe? Ele diz assim: olha, por que isso me preocupa tanto? Ele está falando da lei, dessa convicção de pecado que a lei provoca em nós. Então ele faz uma pergunta e ele vai responder. Ouça, por que isso me preocupa tanto? Isso é Lloyd Jones falando. E por que dou tanta ênfase a isso? Seria porque estou convicto de que este seja o meio pelo qual se possa convencer o bom homem moral de que ele é um pecador? Há muitas pessoas no mundo moderno, gente instruída, gente de boa moral, que se aborrecem quando se lhes diz que são pecadores. Naturalmente não são ébrias, não são alcoólatras, não vivem bêbados, né? Não são adúlteras, não são assassinas. São pessoas respeitáveis na região ou no país e podem sentar-se e ouvir pregações que denunciam esses pecados e também denunciam os marginais e os viciados em drogas e não se sentem tocados. E não é porque são hipócritas, não. Ele vai continuar, olha, nunca fazem nem fizeram essas coisas e fazem o bem em grande escala, são idealistas, são filantropas, fazem o bem com ambas as mãos. Há um só meio de convencer essas pessoas de pecado, é fazer-lhes essas perguntas: que lugar Deus ocupa na vida delas? Elas estão sempre pensando em Deus? Vivem vida virtuosas por causa de Deus e para a sua glória? O fato puro e simples é que Deus é inteiramente ignorado por tais pessoas e, com isso, Ele é insultado por elas. Eu diria que os maiores pecadores do mundo são os que estão satisfeitos consigo, os que giram em torno de si mesmos, os que são bons e têm boa moralidade, os que creem que, assim como estão e como são, estão aptos para apresentar-se a Deus e a permanecer em sua presença.
Por que a lei é tão importante, irmãos? Porque ela pega pessoas, olha, ele está descrevendo um tipo de pessoas que é muito respeitado na sociedade. Não só na época dele, nós temos pessoas assim hoje, entendeu? Pessoas que vivem uma vida moralmente retas, entendeu? Pessoas que não são dadas à embriaguez, ao alcoolismo, pessoas que são fiéis, bons maridos, bons pais, entendeu? Pessoas que são muito dadas a ajudar os outros. E essas pessoas, porque vivem essa moralidade, porque vivem essa bondade natural, acham que não precisam de Cristo. E Paulo diz, querido, que essas pessoas são os maiores pecadores do mundo. Por quê? Porque eles não veem necessidade de se servir a Deus, de se andar com Deus. Olha, agora veja, por que essas pessoas, por que estes seriam os maiores pecadores do mundo? Esse tipo de pessoa. Porque quem age dessa maneira está dizendo que o Senhor Jesus Cristo morreu de graça, sem necessidade. Mais ainda, está dizendo que Deus errou ao enviar o seu Filho unigênito para morrer numa cruz. Olha, irmãos, é muito interessante isso aqui. Por um lado, querido, nós temos pessoas pecaminosas, e eu estou falando de gente religiosa mesmo, que, a despeito de conhecer a vontade de Deus, despreza a Deus. Por outro lado, eu falo de pessoas que não são religiosas, que não querem saber de Deus, mas que vivem uma moralidade tão alta, entendeu? Que vivem uma espécie de bondade natural tão alta, que elas acham que não precisam de Deus. Elas ouvem uma mensagem dessas e elas pensam, isso não é comigo, eu não sou alcoólatra, eu não sou uma adúltera, eu não sou um assassino, eu sou um homem reto, eu sou um homem fiel, eu sou isso. Então elas acham que isso não que elas não precisam desse negócio de evangelho. E por causa disso, elas, irmãos, veja que coisa interessante, entende? É esse tipo de pessoas, querido, que com a sua postura está dizendo, Jesus Cristo morreu de graça, morreu sem necessidade, nós não precisamos dele, na verdade. Mais ainda, Deus errou e errou feio ao enviar Jesus Cristo para morrer, entende? Eu queria que vocês prestassem atenção, irmãos. Olha, quando a gente vai pregar o Evangelho, é muito importante, querido, que a gente tenha consciência, primeiro, do que a lei diz, porque eu penso o seguinte, irmãos, durante toda a minha caminhada, ou pelo menos parte da minha caminhada, no começo da caminhada, eu ouvia muito, hoje nem tanto, né, aqui a gente não gosta, mas eu ouvia muito, irmãos, a característica mais comum do Evangelho, né, dessa ação evangelística no intuito de alcançar as pessoas, a mensagem que nunca me sai da mente quando eu ouvi essas pessoas pregarem era o seguinte: olha, Deus te ama e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. Esse tipo de mensagem, querido, não salva as pessoas. Esse tipo de mensagem piora a situação das pessoas. A mensagem que realmente, e aí eu volto a dizer para vocês, o que caracterizou Lloyd Jones, o que caracterizou Spurgeon, o que caracterizou George Whitefield, ou lá, o Jonathan Edwards, Calvino, quem quer que seja, Agostinho, sei lá, Lutero, é essa mensagem. O Lutero fala da lei como se fosse 10 canhões de Deus apontado para as pessoas. Porque o que leva as pessoas ao arrependimento, irmãos, é elas se verem pela perspectiva de Deus e não pela sua própria perspectiva, entendeu? E nós, na nossa pregação, na pregação evangelística, nós precisamos levar as pessoas, irmãos, a se verem dessa forma. É por isso que quando Paulo vai falar sobre justificação pela fé, lembra lá do texto? 16, 17, ele anuncia o seu tema, né? No 18, ele faz uma pausa sobre o tema e ele vai falar sobre a ira de Deus. Assim como se manifestou, né, a graça do Senhor, o Evangelho para a salvação pela fé, assim também se manifestou a ira de Deus, entende? Então, essa é a mensagem que, antes de eu falar de justificação pela fé, de salvação pela graça, eu preciso levar as pessoas
a conhecerem a sua própria realidade. Irmãos, repetindo uma coisa que eu já disse, falar de graça sem falar da ira de Deus é como você oferecer um remédio para alguém que não sabe que está doente. Você está perdendo seu tempo, entendeu? Não tem utilidade, irmãos, não tem utilidade. Agora veja, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu queria te mostrar, querido, como essa mensagem da lei ela é importante e como ela traz convicção de pecado para nós. Hoje eu recebi uma mensagem, antes de vir para cá, de um irmão. Alguém questionou ele lá sobre o sábado, entende? Perguntou sobre o sábado e depois colocou um texto lá de Tiago, dizendo se você quebrar um desses mandamentos, você é culpado de ter quebrado todos e tudo e tal. Então, como é que pode um cristão que é salvo não guardar o sábado, aquela coisa toda? Eu digo, irmão, eu estou saindo para a igreja agora, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Depois eu vou te mandar um link sobre a questão do sábado, alguém explicando direitinho o que é sábado. Mas deixa eu pegar a argumentação que você colocou para mim aqui. O texto que você diz aqui, que se alguém quebrar um mandamento, ele é culpado de todos os outros. Por que só se aplica isso em relação ao sábado? Porque se eu levar esse texto, se eu sair dessa perspectiva fechada do sábado e aplicar isso para outras realidades, eu pergunto, quem de nós pode chegar diante de um texto como esse que eu vou ler aqui, porque foi o que eu citei para ele, e dizer assim, eu amo a Deus? Porque, olha, eu vou falar aqui, querido, da prova final da pecaminosidade humana, entendeu? Para mim isso aqui é o texto-chave, isso aqui é a lei, irmãos, tá? É o texto-chave da lei de Deus. Mateus 22, do 34 em diante. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Olha que pergunta, irmãos. E a resposta é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Eu disse para aquele irmão: quem em sã consciência é capaz de dizer que ama a Deus dessa forma? Bom, se ele não ama a Deus dessa forma, ele está quebrando todos os outros mandamentos. Portanto, não importa se ele guarda o sábado ou não, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Porque se salvação vem por isso, está todo mundo perdido, entendeu? Para mim, querido, isso aqui é um texto-chave. A lei de Deus, e tanto faz ser os 10 mandamentos, a lei moral, como lei social, cerimonial, ela se resume a isso aqui: amar a Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, ame o seu próximo como a si mesmo. Ele fecha tudo, irmãos, entende? A lei vem para mostrar, querido, para nos dar convicção de pecado. A função da lei é essa: aumentar o nosso pecado, aumentando o nosso conhecimento do pecado, aumentar o nosso pecado, aumentando a nossa convicção de pecado. Então você olha para a lei, querido, e meu irmão, se você não cair em si e dizer assim, eu não mereço salvação, o que eu mereço é o inferno, você não entendeu nada da lei. Quem de nós pode dizer, em sã consciência, isso aqui está aqui, vou já falar sobre isso. Eu pensei que estava em outra ministração que eu estou preparando, mas olha só, quem de nós em sã consciência pode dizer que ama a Deus de todo o coração? E o que eu vou te dizer é assustador, mas é verdade. É possível, querido, e eu sei que há pessoas que mesmo ouvindo essas palavras dos lábios do Senhor Jesus, ainda assim afirmam que amam a Deus. Entende? Essa pessoa não compreendeu, irmãos, o que é amar a Deus. Não compreende. Irmãos, pegue esse mandamento e volte lá para o Velho Testamento. Pegue os 10 mandamentos morais, os mandamentos lá, a lei moral. Todos eles estão inclusos aqui, entende? Todos eles.
não ter outros deuses diante de si, não se prostrar diante de imagem do que há no céu, na terra ou debaixo da terra, guardar o sábado, né? O pessoal gosta muito, e não tomar o nome do Senhor em vão, né? E aí segue isso, aí segue depois os mandamentos relacionados com as pessoas, né? Com o social, a obedecer a Deus, não adulterar e aquela coisa toda. Está tudo aqui, irmãos. A lei, ela mostra quem somos. Agora veja, talvez, né, eu coloquei aqui no meu texto, o que dizer para uma pessoa que mesmo ouvindo essas palavras do Senhor Jesus Cristo, consegue dizer assim, mas eu amo a Deus mesmo assim. O que dizer a elas? É só para você perceber, querido, como pensa um homem que tem consciência, que conhece a lei e tem consciência do seu próprio coração. Veja, esse é um dos textos que nós vamos gastar muito tempo estudando, irmão, quando chegar lá. Romanos 7,18, irmãos. É um dos textos assim mais dramáticos da Bíblia, entendeu? É Paulo falando de si mesmo, irmãos. Ele diz assim, olha, sei que nada de bom habita em mim. Isso já lança por terra qualquer tentativa nossa, né, de autojustiça. Nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, preste atenção para como Paulo vai se referir ao pecado novamente, irmãos. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, é impressionante. Eu tenho um livro de Neil Anderson, Quebrando as Correntes. Está até emprestado para um irmão esse livro. O autor pega esse texto aqui e ele trata do pecado aqui como um ser independente que interage conosco com a intenção de nos prejudicar, entendeu? É muito curioso. E ele vai dizer, olha, se você pecou, é o pecado em ti que está fazendo isso, e não você mesmo. Porque é o que Paulo está dizendo aqui. O bem que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. A culpa é do pecado. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro do pecado que atua em meus membros. E o brado de desespero, né? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Eu confesso uma coisa a vocês, irmãos. Eu sei que isso aqui é dramático, mas ao ler isso aqui, eu sinto algum consolo na minha própria vida, entendeu? Ele diz, olha, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Eu posso dizer a vocês, eu tenho prazer na lei de Deus, eu amo também, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, entende? Há uma descrição aqui que Paulo faz, querido, que me traz um certo consolo, tá? Nós vamos abordar isso quando a gente chegar lá, irmãos, tá bom? Querido, só a lei para nos dar plena convicção de pecado, tá? Só a lei para nos convencer da gravidade da nossa pecaminosidade e da nossa total incapacidade de alcançarmos a salvação, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Pastor, por que essa exposição tão prolongada da lei? Porque nós precisamos compreender isso aqui para quando nós chegarmos em Romanos 7, irmãos, nós vamos estudar sobre a lei. É a abordagem mais profunda que Paulo faz a respeito da lei, lá no capítulo 7. E nós vamos entrar, quando nós chegarmos lá, provavelmente, se eu lembrar, eu faço uma recapitulação disso aqui, para a gente poder mergulhar naquilo que está lá no capítulo 7, tá bom? Bom, Paulo diz que a lei aumenta o pecado de 3 maneiras.
a lei aumenta o pecado, aumentando o nosso conhecimento do pecado. A lei aumenta o pecado, aumentando a nossa convicção do pecado. E a lei aumenta o nosso pecado, querido, não apenas nos fazendo pecar, mas também nos incitando a pecar, irmãos. Vejam, Deus não nos deu a lei, irmãos, com o propósito de nos fazer pecar. Tire isso também, tá? Eu falei disso no comecinho da ministração da semana passada. Deus não tinha o propósito, ao nos dar a lei, de nos fazer pecar, não era isso. Mas, por causa do que o pecado fez em nós, ela não apenas nos faz pecar, mas também nos incita a pecar, irmãos. Isso, olha o texto, Romanos 7, irmãos, Romanos 7 é o capítulo, tá? Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, trazidas à tona pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora o versículo 8, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. O pecado, aproveitando a ocasião, a oportunidade dada pelo mandamento, veja, irmãos, que coisa curiosa, né? O mandamento deu ao pecado uma oportunidade. Só um exemplo. Não cobice a mulher do teu próximo. Esse mandamento, irmãos, vai gerar no coração do homem, por causa do pecado, vai gerar no coração do homem o desejo de cobiçar. O Lloyd Jones, ele fala nesse comentário aqui, que ele não gosta dessa ideia de escola voltada, de ensino a respeito do sexo na igreja, por exemplo, na escola, entendeu? Não gosta, porque ele diz que se você ensinar a criança sobre o sexo, você vai despertar nela desejo por experimentar aquilo, entendeu? Olha só, querido, o mandamento diz, não faça isso ou aquilo, e o pecado, aproveitando-se da oportunidade que o mandamento deu, diz, por que eu não devo fazer isso ou aquilo? O que estão escondendo de mim? O que aconteceria se eu fizesse isso ou aquilo? É assim que o pecado se aproveita do mandamento para me incitar a pecar, entende? Você já ouviu aquele ditado, né? Tudo que é proibido é bom. Parece que quanto mais proibido, mais nós somos desafiados a fazer. Não é assim? O pai proíbe a menina de namorar com o fulano e tal. Irmãos, ainda bem que nunca vão ouvir, talvez nem lembre mais de mim, faz tanto tempo. A minha primeira namorada, lá vai eu confessar os pecados. A minha primeira namorada, minha esposa deve estar assistindo esse negócio. Esse negócio de transmissão ao vivo é complicado. Ela tinha 13 anos de idade, filha de um costureiro famoso na cidade. E um colega meu de trabalho era primo dela e a conversa vai por ali e tudo, né? E o pai dela não queria nem saber. E para a gente se encontrar a primeira vez, irmãos, eu lembro, ela foi para casa de uma vizinha, isso porque o pai não queria de jeito nenhum, entendeu? Ela foi para casa de uma vizinha e eu tive que pular um muro para me encontrar com ela no quintal da vizinha. Parece, querido, que quanto mais proibido, melhor é, entendeu? A adrenalina. Pastor, mas por que é assim? Por causa do pecado em nós, irmãos. Isso só acontece por causa do pecado em nós, entende? Porque o pecado assaltou o nosso coração, entende? Roubou o nosso coração. Olha, queridos, nós agimos assim por causa do que o pecado fez conosco.
É porque Ele perverteu a nossa natureza, irmãos, porque Ele se apoderou do nosso coração. Aquilo que a própria lei nos proíbe de fazer em determinadas situações, gera em nós o desejo de fazê-lo ainda mais. Alguém disse, querido, que o conhecimento do pecado nunca impediu ninguém de pecar. Na verdade, quanto mais a pessoa conhece o pecado, mais sujeita estará à tentação do pecado, entendeu? É assustador, não é verdade? Mas é assim que funciona, querido, infelizmente. Infelizmente. Há uma quarta função da lei que não diz respeito exatamente a esse estudo, né? A lei foi dada para nos levar a Cristo. Se você pegar o texto de Gálatas 3, do 22 ao 24, Paulo vai falar disso, que a lei nos foi dada para nos conduzir a Cristo. E como é que a lei faz isso, irmãos? Mostrando toda a pecaminosidade do nosso coração, tirando de nós toda e qualquer possibilidade de salvação por méritos pessoais, entendeu? Então ela revela ao meu coração de tal forma que eu chego à conclusão de que eu preciso de um Salvador. Essa é uma função da lei, que Paulo trata disso aqui no versículo 21, mas que não diz respeito exatamente ao estudo que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Mas é uma das funções da lei também, entende? Então nós temos essa revelação, irmãos, aqui, repetindo o texto de Paulo, e nós estamos só na primeira parte do versículo 20, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que aumentasse o pecado, entendeu? A lei veio para isso, a lei foi dada para isso. A lei não foi dada no intuito de salvar, até porque ela não tem poder de salvar. O que ela pode fazer é nos conduzir a Cristo, revelando a podridão do nosso coração, mostrando quem de fato nós somos. Aí ela nos conduz a Cristo. Bom, queridos, é isso aqui. Eu vou parar por aqui, tá bom? Eu não vou... A segunda parte desse texto vai ficar para a semana que vem, tá? Eu não vou nem mexer nisso aqui agora. Nós vamos deixar a segunda parte para a semana que vem. Então grave isso. A lei veio, ou foi dada, para que o pecado aumentasse, tá? E ela faz isso. A lei aumenta o pecado, irmãos, aumentando o nosso conhecimento do pecado, aumentando a nossa convicção do pecado, e ela aumenta o nosso pecado, não apenas nos fazendo pecar, mas também nos incitando a pecar. São as três maneiras que a lei aumenta o nosso pecado, tá bom? Nós vamos parar por aqui e nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. E a despeito da dureza da palavra ministrada, Senhor, eu creio que ela pode nos edificar, ela pode nos instruir, ela pode nos fornecer as ferramentas que nós precisamos para uma vida de santidade, Senhor. Porque hoje o Teu Espírito habita o nosso coração, e o Teu Espírito no nosso coração nos habilita, Senhor, meu Deus, a viver em conformidade com a Tua palavra, com a Tua lei, Senhor. Portanto, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, dê a nós graça para que vivemos uma vida em conformidade com a Tua vontade, Senhor. Tire do nosso coração toda rebeldia, toda rebelião, Senhor, toda desobediência, e nos conceda a graça de vivermos uma vida agradável a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vou